Tô aqui de volta na produção do Marcos Ono. Salve, meus queridos plantoides! Fly sendo fly, eu já estou iniciando aqui a minha coleção de plantas carnívoras. São algumas famílias, são alguns gêneros e consequentemente muitas espécies. E neste episódio de hoje de coleção de plantas carnívoras, eu vou trazer aqui as minhas impressões iniciais de cultivo, já mostrando algumas das minhas dezenas de plantas carnívoras que rapidamente eu estou trazendo aqui para minha florestinha, graças principalmente, a princípio e principalmente ao querido Marcos Ono. Ele realizou um encontro lá, as cenas iniciais deste episódio foram gravadas lá na produtora, no espaço do Marcos Ono, no encontro aí presencial que ele estabelece aí algumas vezes ao ano, tá certo? E ele reúne aí um grupo de amigos, conhecidos, colegas que já colecionam, produzem, desenvolvem um trabalho em relação ao grupo das plantas carnívoras. Turma muito interessante, muito legal. Uma recepção bem bacana. Eu fui gentilmente convidado pelo Marcos Ono. Marcos Ono, muito obrigado de novo pela gentileza. Eu estou adorando entrar nesse universo a partir da sua condução, né, de certa forma, de todas as formas, na verdade. E que bom saber que essa condução é feita por um dos caras, embora humilde, muito recomendado aí, uma referência internacional quando o assunto é o grupo das plantas carnívoras, Marcos Ono. Dito isso, minhas primeiras impressões sobre o cultivo de carnívoras, eu estou com elas oficialmente há um mês. Existem algumas famílias aí envolvidas, gêneros e espécies. Primeiramente, então, vou mostrar alguns exemplares, alguns espécimes que compõem essas famílias, esse grupo muito interessante, colorido, vasto, variado, que já tem uma cultura de coleção respeitosa mundialmente falando. Tem uma turma aí no Brasil que já é colecionador há muito tempo, e eu tive a oportunidade de estar por um período curto entre eles. Foi bastante proveitoso, muito conhecimento trocado aí. Ou melhor dizendo, muito conhecimento aprendido aqui. Eu que de certa forma sou novato, sou recente aí na coleção de plantas carnívoras. Primeira família das Nepenthaceae, e o gênero mais importante, mais relevante, é o das Nepentes. A gente vai ter espécies,
muitos híbridos aí produzidos pelo mundo, no Brasil também. E é possível dizer que as nepentes das plantas carnívoras deste grupo é o gênero mais popular, mais conhecido mundialmente falando. A cultura de coleção de nepentes é amplamente disseminada há muitos anos já e tem um grupo relevante de pessoas que a cultivam, assim nesse rolezinho em casa, em quintais, agora cada vez mais dentro de casas, em apartamentos. E a ideia aqui é ajudar a amplificar essa cultura, esse hobby, esse conceito de coleção de nepentes. Minha coleção é extremamente modesta ainda. Eu vou ter aqui uma muda apical, que inclusive está enraizando, ó. Acabei de fazer a mudinha, tá certo? De caule mesmo. É a Nepenthes ventricosa. Tá aqui a imagem dos jarrinhos. Nepenthes, além dessa parte do pecíolo, que parece uma folha, mas a gente já aprendeu com o Marcos Ono que é um pecíolo. O jarrinho que se forma aqui, que também é um pecíolo, e só a tampinha do jarrinho, que é a folha, tá certo? Ou seja, é um pecíolo todo transformado. Um dos grandes baratos da Nepenthes, um aspecto que a destaca entre colecionadores, são os próprios jarrinhos. Eu fiz essa muda apical, é possível fazer também mudas como em Philodendron, certo? Você corta um pedaço do caule, vai ter entrenós, você separa aí um tanto de entrenó, a terra aqui no esfagno e deixa no ambiente climatizado. Eu estou falando do que de novo? Terrário aquário, caixa estufa, ou se você tiver estufa climatizada, os benefícios, os recursos, o clima são os mesmos, tá legal? Eu tinha a planta inteira, passei a base, eu dei a base aí para um amigo, para uma pessoa, tá certo? E fiquei com a apical aqui justamente para fazer o teste de enraizamento já. Num episódio apropriado eu vou ensinar vocês a como fazer. Vamos primeiro ter resultado aqui. É apical, então a gente já guarda o que? Dois aspectos, enraizamento e num clima ideal ter os jarrinhos. Muita gente fala aí, putz grila, jarrinho, eu não consigo fazer os jarrinhos das Nepenthes desenvolverem. Como é que faz para os jarrinhos aparecerem? A Nepenthes se sentir confortável para que os jarrinhos se desenvolvam, essa extensão transformada do pecíolo. O principal segredo compartilhado pelo Marcos Ono, tudo aqui está atestado por ele, questionado e atestado por ele, cortes e tudo mais. O principal aspecto é o que? Algo muito semelhante para quem é do rolê das Arace. A gente precisa o que? Basicamente, umidade alta constante. Nepenthes, grande parte das espécies vão curtir um sol filtrado, uma luz clara, porém filtrada, e umidade alta constante. Se você entregar esses dois aspectos, mais os outros aspectos de cultivo, você vai ter jarrinho se formando desde as mudinhas menores, das mudinhas pequenininhas. Então, bem condicionado, as plantinhas, quase plântulas, menorzinhas, com essa parte do pecíolo que parece folha ainda pequenininho, você vai ter os jarrinhos pequenininhos, porém equivalentes e proporcionais à própria espécie ou variedade híbrida, tá legal? Então, tá aí o segredo básico aí que a gente vai discorrer em outros episódios. Tenho também a Nepenthes graciliflora, que é a mais pulverizada e disseminada em gardens, floriculturas. É a Nepenthes comum, que é facilmente encontrada em diversos lugares do Brasil. E recém adquiri também do Marcos Ono, nesse encontro nacional dos colecionadores de Nepenthes, lá na produtora do Marcos Ono, a Nepenthes ampularia. Por que eu escolhi essa espécie aqui para adentrar na minha florestinha? Porque ficou evidente que a ampularia, que é a espécie, ela é mãe ou pai de muitos híbridos legais aí que tem no rolê das Nepenthes, carnívoras Nepenthes. E aí, trocando ideia com o Marcos Ono a respeito, comentei, pô, ampularia é mãe, né, de diversos híbridos. Aí ele falou, pois é,
A galera gosta de fazer híbridos de modo que sai aí ou vasinhos compactos herdados da ampulária, ou seja, são jarrinhos mais compactos, mais redondinhos, mais graciosos até, tá certo? Ou partindo para o oposto contrastante, os jarrões longos e compridos. É esse tipo de trabalho de contraste entre os híbridos, jarros compactos, jarros longos, grandes e compridos, que vai gerar o quê? Alguma atratividade diferenciada aí entre os colecionadores. Pelo menos é assim que o pessoal tem trabalhado e assim que mais ou menos o Marcos Zono me explicou. E eu já tinha observado há um tempo, procurando sobre variedades híbridas, espécies, que a Nepenthes ampularia é a mãezona aí de muitos caras desses. Por isso eu decidi trazer para dentro, neste início de rolê, de hobby, de plantas carnívoras, a mãe de todas aqui. Ou mãe de muitas, melhor dizendo. Não porque eu tenho interesse de ficar reproduzindo, hibridando e sair vendendo. Não é essa a ideia e vocês sabem como que é a cultura do fly. A ideia aqui é ter uma espécie que tem uma representatividade na própria cultura, tá certo? Na cultura de coleção. E a Nepenthes ampularia é com certeza bastante emblemática aí. Um breve resumo neste episódio então sobre as Nepenthaceae. São os carinhas aí que têm fama, mundialmente falando, entre os colecionadores de plantas carnívoras. Outra família que me desperta muita atenção é a família Sarraceneaceae. E aí a gente vai ter Sarracenia helianthora. E para ilustrar o episódio de hoje, eu vou apresentar para vocês a Sarracenia pistacina. Tem um formato diferente da média da Sarracenia, certo? Parece uns cachimbinhos assim, neste caso, e não aqueles trombetas, como esta aqui. Sarracenia pistacina. Olha que carinha muito louco, muito legal. Tá com uma haste floral aqui, ó, uma flor. Dê uma olhada nesse carinha super diferentão, né? O episódio hoje mais para vocês conhecerem as formas, né? O visual diferente que a gente tem neste universo de plantas carnívoras. Sarracenia pistacina. E aqui, ó, a gente vai ter um bebezinho da Helianthora minor. Talvez a Helianthora minor do gênero Helianthora seja mais conhecidinha aí, mais disseminada, tá? Assim como a gente tem a Nepenthes graciliflora no grupo das Nepenthes. Helianthora minor. Vou deixar a imagem aqui da planta um pouco mais adulta, só para vocês terem um referencial aí do que eu estou falando e mostrando aqui para vocês. E aí a gente tem uma outra família de plantas carnívoras, Cephalotaceae, e aqui são duas Cephalotus minor. E aqui são dois indivíduos Cephalotus folliculares. Este carinha eu adquiri nesta última visita, neste encontro entre colecionadores e amigos do Marcos Zono. E esse aqui eu já estou há um mês, 2 semanas na verdade, tá? Cephalotus, no caso aqui da folliculares, Cephalotus folliculares, o crescimento é lento, tem todo um jeitão aí para condicionar. Apreendido com o Marcos Zono também, estou praticando os ensinamentos e estou seguindo aqui as regras, e mais tarde, em próximos episódios, eu trago para vocês, lembrando que o episódio de hoje é mais para vocês compreenderem um pouco mais deste grupo amplo e variado de plantas carnívoras. Da família Droseraceae, a gente vai ter aqui, ó, Drosera capensis. Olha que formação interessante. Ainda não está no formato máximo adulto, tá? E sempre com essa parte de captação, com essas gotículas, com a viscosidade
que acaba colando aqui pequenos insetos. E nessas enzimas aqui, que existem nessa parte viscosa, ela vai se alimentando, destruindo aí o pequeno ser, vão decompondo, né? Drosera capensis, bem interessante esse bichinho aqui, bem legal. Uma haste floral aqui também, tá certo? Droseraceae. Chuva nos acompanhando na gravação, e calma lá que eu vou falar já já sobre as minhas impressões iniciais de cultivo, e vocês vão ver que é interessante. E ainda na família Droseraceae, a gente tem esses famosinhos aqui, ó, que são as plantinhas com boquinhas e dentes. Mexe muito com o imaginário de nós, de crianças e tal, tá certo? Fazem parte do gênero Dionaea, e todas elas, embora diferentes, ó, esse cara tem pecíolo longo, é mais avermelhado, verde, amarelado, avermelhado, e esse carinha é todo esverdeado, com as boquinhas, os dentinhos, ó, diferentes, hein? Dá pra notar, hein? Tá certo? Bem visível. Todas elas são Dionaea muscipula. E esses caras aqui são cultivares que foram sendo separados aí por produtores, por colecionadores. A turma da coleção, os produtores perceberam que foram nascendo variações, né? Foram separando, criando cultivares, e aí foram dando nomes distintos. Então este carinha aqui, ó, de pecíolos bem longos, tem os dentinhos também bem compridos, certo? É a Dionaea muscipula Towering Giant. Eu aposto aí que poucos de vocês viram essas carnívoras com dentinhos, com pecíolos tão compridos. Reparem só. E essa aqui, ó, cujos dentinhos parecem tipo escovinhas, uns cílios meio grudado e tal, as boquinhas são diferentinhas assim, é a Dionaea triton, Dionaea muscipula triton. Interessante, né? E nisso, a galera que coleciona Dionaea, tem colecionador de nepentes, tem colecionador que prefere Dionaea, tem colecionador que prefere tudo. Lá no cultivo deles vão nascendo Dionaea muscipula com essas pequenas variações, e na medida do possível, na medida da técnica, do conhecimento, do cultivo, eles vão separando, criando cultivares, esse termo já é mais conhecido entre nós aqui no Fly Channel, e vão construindo essas nomenclaturas a partir dessas diferenciações morfológicas. Olha essa aqui, toda avermelhada, bem rubra, certo? Bem burgundy, termo conhecido entre nós também, com pecíolo relativamente comprido, mas toda vermelhona, sangue. Essa aqui é Dionaea muscipula Red Dragon, dragão vermelho, tá certo? E aí a galera vai criando essas variações, e o universo de coleção vai ficando praticamente sem fim, quando o assunto é também as Dionaea. Bom, sobre cultivo, eu estou apenas há um mês cultivando plantas carnívoras de uma maneira objetivada, focada, voltada a atenção aí para variedade desse grupo. O que eu posso trazer de início neste rolê das plantas, neste episódio dos Jardineiros Urbanos pro Fly, é que toda essa galera aí que eu trouxe a vocês nos remete a uma experiência sensorial mesmo, sentidos, um pouco diferente em relação ao universo das Aráceae. As Aráceae, a gente está acostumado ao quê?
a rapidamente ter folhas grandes ou vislumbrar aí crescimento, vai ocupando espaço, preenchendo espaço, folha atrás de folha vai trazendo o que? Um tamanho maior, a morfogênese atua lá fortemente e aquilo cresce e normalmente cresce para cima, certo? Isso não quer dizer que no universo da coleção de plantas carnívoras a gente também não tenha crescimento. Nepentes, por exemplo, se você tiver condição climática ideal, elas vão se tornar trepadoras longínquas assim. Vai subindo e vai se desenvolvendo, vai se agarrando através desses pecíolos transformados, agarrando em galhos, em troncos, em frestas, e o bicho cresce bastante também. Só que quem inicia este universo de plantas carnívoras, a princípio vai lidar com o universo mais minimalista. São variedades que a princípio são menores, porém vai nos presentear com formas também, com a beleza visual muito atraente, muito atrativa, tal qual, por exemplo, também esta sarracênia. Vejam só, esse vasinho meio que veio pronto lá do Marcos Zono, ó. Não mexi absolutamente nada. É um universo em si aqui todo minimalista, todo completo, tá certo? Muito interessante. Mexe com o nosso sensório de colecionador, com o nosso sentido, né? É evidente assim. São formas que pro olhar você fala que diferente, né? E a ideia do Fly Channel é sempre trazer o diferente, tá certo? Muito interessante. Esse vasinho aqui tá muito bonito em si. Com essas outras espécies, eu preciso até ver com o Marcos Zono que são. Se vocês já souberem, digam aqui. Essas gramíneas aqui, com essas hastezinhas florais e tal. Então, a princípio, o sentido é esse, mais minimalista. Elas vão crescer. A trombeta de uma sarracênia passa 1 metro, 1,20 m, 1,30 m, tá? Fica bem alto mesmo. E você vai poder notar o quê? Um crescimento mais horizontal. Então, você que tem pouco espaço, tem aí uma luz solar incidente a partir da janela da sacada, que invade sua sala com bastante frequência, que invade a sua sala de 4 a 6 horas, essa galerinha das carnívoras são super recomendadas para cultivo indoor nesse sentido. E se seu espaço é compacto, vale bastante a pena pensar. Farei testes ainda em aquários menores, tá certo? Vou trazer aí a ideia do terrário aquário, luz artificial do tipo Grow Light, Full Spectrum, e como a princípio são plantinhas mais miúdas, a gente vai trabalhar em cima de aquário menor também. Mas é o mesmo conceito já empregado aqui no Fly Channel dos terrários aquários e das caixas de umidade. Em linhas gerais, você vai ter 2 grupos de plantas carnívoras. Aquelas que vão precisar de mais sol, sol pleno, ou mais próximo disso possível, 8 horas, meio-dia, sol torrando. Espécies que vão carecer de um contexto climático, de caixa de umidade, de terrário aquário idêntico às Arace. A diferença é o que? O encharque. Vale a pena você colocar aí pratinhos, deixar os pratinhos cheios de água e as plantinhas, os vasinhos, sobre esses pratinhos com água. Por fim, não menos importante, você vai me perguntar: legal, Fly, em qual desses rolês, qual dessas famílias, quais desses gêneros eu começo a minha coleção? Você que sabe, querido plantoide, o Fly aqui vai tentar ficar mediamente, minimamente bom no cultivo de todas essas famílias, de todos esses gêneros, para trazer as referências para vocês. O que eu sei é que hoje, já estabelecido há muitos anos, é que as Nepenthaceae, as Nepentes e as Dionea da família Droseraceae, eles já têm aí um universo de colecionador, de variação, de assunto, de interesses em comum, de trocas de informação, de amizades e tal, já estabelecido há anos. E a gente pode dizer que são um pouquinho mais populares, respeitando, obviamente, os limites do universo de coleção de plantas que a gente já entendeu,
ou pelo menos acredito que vocês já entenderam que é nichado, específico, nicho, restrito, fechado. É uma dimensão quase que paralela. Francês o nome, olha só. Francês a variação, provavelmente, o cultivar. Vou ficando por aqui, meus queridos plantoides, com este episódio introdutório de cultivo, um pouco mais de conhecimento dessas variedades e tal, grupos, sob total influência do Marcos Ono em relação a questões e temas sobre cultivo desses carinhas, mas um mês apenas de cultivo aqui no meu rolê, na minha florestinha, tá legal? Até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly. Valeu!